Walid, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, ele provoca tensões profundas no Oriente Médio. Você já se referiu a isso. Que efeitos podem ser percebidos em relação à causa palestina? O que isso muda em relação à causa palestina? A ideia de que Israel é derrotável é um fator importante. O segundo fator que talvez tenha passado despercebido é que naquelas 14 cláusulas do memorando de entendimento, que conduz aos 60 dias já em curso de negociações, numa delas diz que deve haver cessar-fogo em todas as frentes, inclusive o Líbano. Está lá, expressamente. Algumas pessoas interpretaram que era apenas no Líbano. Claro, a Palestina não aparece ali. Eu até questionei isso. Poderia aparecer, já que o genocídio rola em Gaza. Né? Mas está dessa maneira. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que alguns países, alguns atores começam a dizer o seguinte. Veja, nós fizemos o Acordo de Abraão. E o que melhorou para os palestinos com os Acordos de Abraão, que a promessa era essa? O Acordo do século e os Acordos de Abraão. O genocídio veio depois dos Acordos de Abraão. Aumento da colonização na Cisjordânia veio depois dos Acordos de Abraão. A despalestinização de Jerusalém veio depois dos Acordos de Abraão. O aumento da violência e os pogroms dos colonos veio depois dos Acordos de Jerusalém. De Abraão. Tudo isso. Então, nada veio desses acordos. Isso tudo está em xeque. E um ator regional, isso é fundamental considerar. Um ator regional, qual é a indústria bélica global que abastece o Irã? Nenhuma. O Irã consegue, em 47 anos de bloqueio, um bloqueio brutal, que no meio tem uma guerra de 8 anos, bem no início, na verdade, não é no meio. Uma guerra de 8 anos fabricada para destruir o Iraque e o Irã, que custou 1 milhão de vidas, sabe Deus quantos milhões de feridos e doentes, e 600 bilhões de PIB, bilhões de dólares de PIB dos dois países destruído a valores de época. O Irã teve, em várias ocasiões, parte da sua liderança decapitada. Nos anos 80, inclusive, num atentado, todo o seu ministério desaparece. Sabotagem de todo tipo, a partir do Afeganistão, a partir do próprio Iraque, tudo isso acontecendo. E eles conseguem ter uma indústria missilística, que é a que contou, destruindo. Eles atingiram, com um salvo melhor juízo, 2 mísseis, Diego Garcia, que fica a 3.900 quilômetros, se não me engano. Lógico, ainda não tem para atingir o território estadunidense, que está, acho que, a 12 mil quilômetros dali. Né? Então, qual que é a máxima dissuasão? Quando o cara que te ataca é atacado em seu território. Quem é que pode, por enquanto, promover a máxima dissuasão frente aos Estados Unidos? China e Rússia, até onde eu conheço. Nós, aqui no Brasil, precisamos alcançar essa máxima dissuasão. Quando disserem para nós que não teremos PIX e atacarem por isso, nós temos que dizer, vocês também não terão essa porcaria do PIX de vocês, citado por aquele picareta lá, o fritador de hambúrguer, o Bananinha, né? E nós vamos também dizer que vocês não vão ter os seus prédios, não vão destruir os seus prédios. E o Irã provou que pode fazer isso, não no território estadunidense, sob soberania reconhecida internacionalmente, mas no território estadunidense extra-soberania, quer dizer, a soberania sequestrada dos seus amigos no Oriente Médio. Isso muda a percepção, isso muda a percepção para os palestinos. Que eles não ganharão pelas armas. O teu balanço é que o Irã ganhou a guerra? Não tem como não ter esse balanço. Claro, é uma vitória assimétrica. Isso é preciso considerar. É uma vitória assimétrica. Mas não é a vitória assimétrica de uma guerrilha que consegue impor um desgaste tal a um regime que ele cai. Não. Não é. É uma guerra em que um ator estatal impõe a maior potência bélica estatal do mundo, os Estados Unidos, uma derrota na região. Bélica, atingindo o seu território. Atingindo, quer dizer, as suas bases extraterritoriais, afastando os seus porta-aviões, etc.
E isso é fundamental compreender, porque os Estados Unidos, qual foi a derrota bélica que os Estados Unidos enfrentaram fora o Vietnã? E já conversamos sobre isso, mas vou repetir. No Vietnã, você tinha todos os países não alinhados do movimento, os países não alinhados do mundo com o Vietnã. Você tinha a União Soviética com o Vietnã. Você tinha a China com o Vietnã. Você tinha a Índia naquele momento com o Vietnã. A Índia agora está com Israel. Embora não esteja contra o Irã. Porque os interesses estratégicos dos dois países se confundem, se unem em vários aspectos. Né? Quantas florestas tinha o Vietnã? E quantas tem Gaza, né? Quanto de território tem, ou tinha e tem ainda o Vietnã, pelo qual entravam as armas? E mar. Então, a guerra que é travada no Vietnã contra os Estados Unidos e os Estados Unidos contra o Vietnã, porque a gente fala guerra do Vietnã. Como assim guerra do Vietnã? Guerra no Vietnã. Né? O Irã é diferente. O Irã recebeu qual pólvora do Brasil? Recebeu qual pólvora da Índia? Qual pólvora? Claro, teve algumas ajudas, eu sei. Mas não nesse nível que a gente está falando. Então, isso é de uma outra leitura. E também uma outra leitura que eu acho fundamental, que qualquer país com mínimo de tecnologia pode alcançar esses feitos. Por exemplo, a nossa tecnologia missilística é fantástica. A nossa tecnologia nuclear é superior à deles. Aliás, o Lula disse agora abertamente que sua principal preocupação no próximo governo será a soberania nacional. E ele falou em defesa da soberania nacional. Defesa da soberania nacional é uma maneira sutil de dizer, olha, eu vou me preocupar com a indústria da defesa. Eu vou me preocupar com mísseis, eu vou me preocupar com submarino, inclusive nuclear, eu vou me preocupar com aviônica, portanto os meus caças, eu vou me preocupar com os meus drones, eu vou me preocupar com, por que não? Com o meu programa nuclear. Nós precisamos fabricar bomba atômica? Não. Agora, nós temos direito ao ciclo completo do enriquecimento? Temos. Nós temos que reconfigurar o Tratado de Não Proliferação Nuclear para duas coisas. Desmontar os arsenais nucleares de quem tem e não ter mais arsenal nuclear no mundo. Agora, ter o direito a todo o ciclo nuclear, nós temos que ter. Se nós formos atacados belicamente com artefatos nucleares, o Brasil, nós deveríamos ter o direito de, em 30 segundos, criar uma ogiva. Por quê? Porque nós temos os mísseis, que são a principal capacidade dissuasiva. Para quê? Para ogivas convencionais. Mas nós podemos colocar uma nuclear, se formos atacados nuclearmente, temos que ter essa possibilidade. E por que não? Os Estados Unidos não ameaçaram destruir uma civilização inteira, a iraniana? Não ameaçaram jogar armas nucleares? Israel não ameaçou usar armas nucleares? Esses são os atores nucleares inimigos da raça humana e inimigos do Brasil. Nós temos que ter a coragem de dizer isso. O Lula não disse isso, evidentemente. Mas sinalizou que a defesa do Brasil vai ser uma prioridade. E para isso nós precisamos de uma nova doutrina militar. São de novos militares. Uma nova doutrina militar. Doutrina militar abertamente nacionalista, soberanista e que encare qual é o inimigo verdadeiro do Brasil, os Estados Unidos. E que encare também que um projeto nacional é com o povo, não contra o povo. Patriotismo verdadeiro é um grande projeto nacional que inclua o povo, não aquele patriotismo por cima. Você acha que isso o Irã teve? Mostrou ter? Totalmente. Inclusive o Irã provou uma outra coisa fundamental, que decapitar lideranças não resolve. E os Estados Unidos acreditaram com Israel que estamos na guerra antiga, em que você mata o general de campo e todo mundo se desorganiza e sai em desabalada carreira na linguagem policialesca. Isso não aconteceu. Você acha que esse cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã é estável? Eu não posso afirmar isso. Não posso afirmar isso. Mas acredito que os Estados Unidos têm um interesse de estabilizar a situação para poder lidar com outros problemas, inclusive com o problema Israel.